Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Enquanto os irmãos se assentam, lemos essa escritura de Gênesis capítulo 6, que é a escritura que estamos meditando durante esses dias, sobre essa inimizade, entre a semente da serpente e a semente da mulher. E isso, irmãos, abrange muita coisa. Creio que é um dos assuntos que revela um grande mistério sobre a queda e sobre também a redenção. E mostra exatamente a maneira de como o diabo trabalha, de como Satanás trabalha, e mostra também como que Deus trabalha, Por isso que é um assunto que realmente não tem fim, por assim dizer, porque é um mistério que vai se desenrolando. Na mensagem, os selos, eu creio que o sétimo selo, a mensagem, o sétimo selo, o profeta disse que o sétimo selo, ele se abre como um foguete que é lançado ao ar, um rojão. Para aqueles que conhecem, é um rojão, um foguete, e ele vai se abrindo, Porque quando tem aqueles foguetes, aqueles rojão que você solta, que ele estoura, sai um fogo, Aí daquele estoura outro, sai outro, daquele estoura outro e sai outro. Eu não sei até como que eles chamam isso, no natural. Tem vários tipos de fogos de artifício, É exatamente igual isto. É exatamente como soltar um rojão no ar. E esse rojão explode aqui
E ele sobe e então explode novamente. E ele explode. Então, veja bem, ó, exatamente como lançar um rojão. Foi igual eu disse, ou rojão ou foguete. Eu disse as duas palavras, não foi? Ou rojão ou um foguete. E esse rojão explode. Pode colocar ali, ó, que aí os irmãos podem acompanhar. E ele sobe, então explode novamente, ele solta 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode, mas 5 estrelas rebentam dela. E então uma dessas estrelas explode, mas 5 estrelas rebentam dela, veja. E desaparece gradualmente. Amém? Isso é o que o 7º selo, ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Então você vê, né? Olha lá. Aí vocês podem acompanhar junto ali, né? Então, coloca lá em cima, no outro, onde eu li. É como disparar um foguete ao ar. Este foguete faz uma explosão aqui por perto e logo, muito mais alto, faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. Você viu? Então, ele disse que sai 5, depois explode e sai mais 5, depois explode e sai mais 5. E depois desaparece gradualmente. Assim é o 7º selo. Ali, veja bem, ali termina o tempo para o mundo. Termina o quê, irmãos? O tempo para o mundo. E que mais? E o fim do tempo para isto e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o 7º selo. Agora, como vai fazer Deus? Isso é o que não sabemos, não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas. E o quê? E a entrada do milênio. Amém? Vocês observaram isso, né? E a introdução ao milênio. Então, tem coisas que nós estamos estudando, né? Como esse tema, para que vocês possam ter uma ideia de que quando às vezes estamos falando de um tema, dentro de um tema é como um rojão. Solta 5, explode, vem mais 5, explode, vem mais 5. Por isso que eu disse que é um tema bastante abrangente, esse tema sobre essa inimizade, né? Sobre esta semente da serpente, sobre esta semente da mulher. É bastante abrangente, amém? Porque isso fala de Gênesis até Apocalipse. Amém? Vocês estão conectados aqui, todos? Vocês não percam, né, as palavras que são ditas, porque cada palavra desta aqui que é dita, ela vem por uma inspiração de Deus. E se você perde essa palavra, é exatamente como perder uma pecinha de um quebra-cabeça. E você perde aquilo, deixa passar por alto aquilo, e aquilo é exatamente algo que você estava precisando para tua libertação. Ou precisando para uma parte dessa construção espiritual. Amém? A Bíblia disse que os edificadores rejeitaram o quê? Eles rejeitaram a pedra principal. Eles eram o quê? Edificadores. Eles viram aquela pedra estranha, né? Não foi? Não é assim que o profeta nos ensina, irmãos. Eu creio que eu estou pregando para todos que estão aqui, devem entender isso. Ele disse que eles olharam para aquela pedra estranha. Quem era aquela pedra estranha?
Jesus Cristo, eles acharam ela muito estranha e não deram muita atenção. Mas a pedra que os edificadores rejeitaram, ela era a pedra principal. E um culto como esse, que às vezes você vê uma pedrinha aqui meio estranha, pode ser a pedra principal na tua vida. Por isso não rejeita a pedra se ela é estranha. Basta você ficar um pouquinho mais, observar ela mais, e você vai ver que no final, é como disse Pedro, para quem iremos nós? Amém? Então, o que eu estou falando nesta noite, irmãos? Eu estou dizendo para a igreja que nós estamos abrangendo, estamos falando de um tema bastante, o quê? Abrangente. Vocês entenderam isso? Amém? Então, irmãos, eu não estou falando aqui por falar. Amém? Eu vejo que cada palavra tem que ter um significado. Tem que ter uma importância. Falar por falar, nós vamos lá na denominação, lá eles falam por falar. Aqui não podemos falar por falar. Porque o profeta diz que aqui nós estamos tratando sobre vida eterna. Se é um povo na terra que sabe o que está falando, é o noivo. Se é um povo na terra que se reúne, irmãos, para adorar com revelação, é os eleitos, é a noiva. Se é um povo que sabe o que está fazendo, é os eleitos, é a noiva. Ele está atirando no alvo. Abel sabia o que ele estava fazendo, porque ele tinha revelação do sacrifício que ele estava fazendo. Amém? Ele sabia o que estava fazendo. Por isso nós nessa noite estamos aqui e temos que saber o que nós estamos fazendo. Amém? Então vejam, se estou falando que estamos indo num tema abrangente, né? Estamos falando sobre isso que vai de Gênesis a Apocalipse. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque senão passa-se por alto. Agora eu quero que vocês observem algo que eu estava lendo hoje e gostaria de passar para vocês. Algumas anotações que eu estava vendo hoje e meditando. O profeta dizendo, né? E uma das coisas que talvez eu repita, né, em algum culto, né, futuro, que me chamou a atenção, foi um culto que o profeta pregou na passagem de ano, do ano de 1962 para o ano de 1963. E ele disse algo, né, que nos chama a atenção, que me chama a atenção, quando ele disse que ele disse aqui, ó, se alguma vez vocês desejam orar por alguém, recorde de mim todo o tempo, porque eu sou um que realmente necessito. Me sinto como que envergonhado comigo mesmo. Ele disse, por tomar estes 10 ou 15 minutos aqui antes de começar para dizer algo. Vamos inclinar nosso rosto para um momento. Então você vê um profeta de Deus no púlpito de sua igreja, no tabernáculo, numa vigília, num culto de passagem de ano, dizendo que se alguém necessita de oração, era ele. E que ele se sentia até mesmo envergonhado em estar ali para falar uns 10, 15 minutos. Isso só transparece para nós, irmãos, alguém com temor de Deus. Né? Alguém que até mesmo sabe como estar num culto como este, e não ter um culto como este como um culto comum, porque Deus não é comum, irmão. Deus, ele é incomum. Sabia? Deus é incomum.
Por isso que eu disse no começo, um culto como esse, que às vezes poderíamos ter ele como comum, pode ser o culto que vai mudar a sua história. Que vai mudar a sua vida para sempre. Tanto para o bem, como para o mal. Porque uma pessoa pode estar num culto como esse aqui, irmãos, e sair doente daqui. Qual foi o culto que eu fiquei doente? Aquele culto de quarta-feira que você foi lá e ficou irreverente. É aquele lá. Aquele lá que você pensou que era um culto de quarta, então você pode ficar olhando para cá e andando e passeando e aqui e ali. É aquele culto que o Espírito saiu e entrou através das entradas que tem. Por isso que cada vez que viemos para um culto como esse, nós devemos ter reverência. Muita reverência. Nós estávamos vendo esses dias, quando é que uma pessoa, irmão, pega uma infecção hospitalar? Quando? Quando ele está onde? Quando ele está no hospital, não é? No lugar, irmãos, onde ele deveria estar o quê? Protegido. É um lugar que muitas pessoas morrem por pegar uma infecção hospitalar. Mas por que pega uma infecção hospitalar? Exatamente pelo mau cuidado dos profissionais que estão tratando do paciente. Então, quem passa essa infecção hospitalar para os pacientes são as próprias pessoas que deveriam estar cuidando, é o que não cuida. É aqueles que não prestam atenção. Então, você está num hospital, numa UTI, e você pega uma bactéria ali dentro, porque a pessoa não lavou a mão. O simples fato de entrar ali e não lavar as mãos, e não colocar a roupa adequada, passa uma bactéria, a pessoa morre dentro do hospital. Então, o simples fato de nós estarmos aqui nesta noite e não termos reverência, e não prestarmos atenção, até mesmo uma correção que é a saída daqui, se você está sendo chamado a atenção, toma que você precisa ser chamado a atenção. Vocês estão entendendo? Toma que você precisa ser chamada a sua atenção. E você pode sair aqui com uma bactéria. Mas você pegou como? Você mesmo. Você mesmo, que veio aqui para cultuar a Deus, que é o responsável por fazer uma atmosfera para ajudar alguém, através de você mesmo, pode entrar uma bactéria. Porque por causa de um olho aberto na oração, por causa de uma... Até mesmo, irmão, sempre nós aprendemos, até mesmo na maneira de andar dentro da igreja. Porque as coisas vão se tornando tão comum. Então, quando alguém entra aqui, irmãos, nesse lugar aqui, a gente se percebe, né, quando traz um visitante aqui, que eles entram aqui, eles ficam admirados de ver a organização do lugar. Quem que já ouviu falar? Levante a mão, por favor. Eles não ficam admirados, eles chegam assim, mas que lugar confortável, que lugar ajeitado e tal. Eles entram, eles se assentam, eles têm reverência, por quê? Porque não é comum para eles. Mas nós que estamos convivendo aqui, corremos o risco de ter esse lugar como algo comum e corremos o risco de pegarmos alguma bactéria por isso. Então, se tem que ter os cuidados para entrar numa UTI, tem que lavar as mãos, a Bíblia diz, né? Guarda os teus pés quando... Tá, não tem que ter esse cuidado lá na frente? Você viu ali? Mas os próprios médicos acostumam, às vezes, e não lava a mão, e está conversando, e não põe a touca, e vai lá, passa o quê para o paciente? Uma bactéria e morre. Ali tem uma plaquinha, guarda os teus pés quando entrar. Toda vez que você entra ali, você faz isso? Ou já acostumou?
Levanta suas mãos, né, para o santuário e Deus vai ordenar a bênção desde Sião. Ou já acostumemos, se tornou comum. Escute isso para vocês verem. Então o profeta fala disso aqui, da ceia, né? No dia da vigília, ele disse, Senhor Jesus, a batalha vai terminar algum dia. E não haverá mais enfermos pelo qual orarmos, não haverá mais pecadores que se arrependam. Mas, Pai, enquanto é dia, permita-nos trabalhar enquanto tenhamos luz para trabalhar. Porque a hora vem quando você não vai poder mais trabalhar. E agora, por uns momentos, Senhor, me sentiria mal se não o fizesse. Se terminasse esse ano sem dizer algumas palavras. Ajuda-me, Pai. Te rogo que possa dizer algo que semeie ânimo no coração do teu povo. Que essa noite, depois que hajamos tomado a Santa Ceia, possamos sair daqui e darmos conta que há uma fortaleza na Santa Ceia. Que há o quê? Há uma fortaleza na Santa Ceia. Israel tomou a Santa Ceia pela primeira vez no Egito e andou 40 anos que seus sapatos não desgastou, suas roupas não rasgaram. E entre aqueles 2 milhões de pessoas, não houve enfermo. Quando saíram do deserto, Senhor, permita-me recordar nessa noite, quando nos aproximamos desse grande momento, te pedimos no nome do Senhor Jesus. Você viu o significado que é uma ceia? E as pessoas simplesmente assim, ó, eu não vou tomar. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o poder que tem na ceia. Você tem poder de... O que é o sapato não desgastar? O que é a roupa não rasgar? O que não é ficar enfermo hoje quando você toma a ceia? É você ter força para viver a vida cristã. Enquanto você está aqui. Amém? Então você tem essa força. São pequenas coisas que a gente medita, igreja. Pequenas coisas. Que eu paro e fico pensando, como alguém pode ter o capricho de não tomar a ceia? Parece um culto de Santa Ceia hoje, né? Bem-aventurado aqueles que estão ouvindo isso nessa noite. Como eu disse, Deus ele é incomum, não é, irmãos? Parece um culto de vigília hoje, né? Por isso que eu disse, o profeta está dizendo sobre demônios. Ele disse assim, ó. Olha o que ele disse. Agora, vocês sabem, há muitas pessoas hoje que dizem que não existe o diabo. Creem que ele é só um pensamento. Há pessoas que creem que o Espírito Santo também é um bom pensamento. E o diabo, o mau pensamento. Mas, se você olhar na Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E que o diabo é uma pessoa. Então, ele é uma pessoa e o diabo é uma pessoa. Os demônios são pessoas. Sim, são demônios. E se apresentam de muitas maneiras. Deixa a sua mente assim, irmãos, deixa a sua mente entrar. Ele se apresenta de muitas maneiras.
Mas eles creem que isso é uma ideia antiquada. Então, o que ele está falando? Que existe o quê? Existe o diabo, mas existe também a pessoa do Espírito Santo também. Amém? Então, ele se manifesta de várias maneiras. E recordem, realmente Deus é Deus e Satanás é Satanás. Se vocês não creem que há um diabo, quando eu comecei me encontrava com ele todos os dias. De que forma? De que maneira? De muitas formas e muitas maneiras. Amém? Ele disse, quando eu comecei, eu o encontrava a cada momento, todos os dias. Não diga a mim que não há um diabo, porque eu conheço muito bem ele. E tenho que lutar com ele todos os dias. A questão, irmãos, é que há um diabo e que você tem que lutar com ele. Você tem que lutar. Nós estamos falando de inimizade, não estamos? Eu estou lendo a mensagem A Batalha. Eu tenho que lutar com ele todos os dias. Portanto, eu sei que há um diabo. E você deve estar preparado quando encontrar com ele. Não preparado psicologicamente. Não é isso, irmão. Nada de psicológico. Isso, tenha força e tal. Não é nada psicológico. O diabo é o diabo. Escuta isso aqui, escute. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Como que você encontra Deus? De muitas formas também. Da mesma maneira que as pessoas não identificam a Deus, porque só pensam que Deus vem de uma forma. E ele vem em várias formas. Ele pode vir numa forma de uma formiga. Ele pode vir numa forma de uma abelha. Ele pode vir numa forma de um grilo. Ele pode vir em várias formas. Deus é Deus e ele se manifesta através da sua natureza. Ele pode vir através de uma pomba. Deus se manifesta de várias formas. Amém? De várias formas. De várias formas. Algumas formas são mais conhecidas, mas ele disse Jó, eu creio que foi Jó que disse que ele passa e você nem sente que ele passou. E ele torna a passar e você nem sentiu que ele passou de novo. E aí? Como também o diabo, irmãos, ele passa e você não sente. Então, você viu que você lutou com o diabo para estar aqui ou não? Toda vez aquele demônio está ali, toda vez aquele diabo está ali. Será que você não percebeu que tem um espírito ali? Portanto, eu sei que é um diabo e você deve estar treinado para quando você o encontrar. Não treinado psicologicamente e nem educacionalmente, senão pelo Espírito Santo com o poder de Deus por dentro. E sua palavra para manifestar aquele poder. Conheça o seu inimigo.
Ó, que coisa! Que tão cruel ele é. Tá. Você tem que conhecer ele e saber que ele é o quê, irmão? Cruel. Ele é cruel.